Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, a igreja e aos gentios. Volume 3. Seleucidas e Ptolomeus. Roma, a potência férrea. A profecia das 70 semanas. Os reinos do norte e do sul. Com a repentina morte de Alexandre, seus domínios se dividiram primeiramente em 4 reinos que, por sua vez, se reduziram a 2. Os versículos 6 a 20 do capítulo 11 de Daniel tratam das lutas entre os Seleucidas, reis do norte, e os Ptolomeus, reis do sul. O fato de Daniel, mais de 3 séculos antes, haver descrito com tantas minúcias a história desses reinos, só pode ser explicado à luz da palavra de Deus, que afirma: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Eis o texto bíblico. O rei do sul se tornará forte, mas um de seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. Versículos 5 e 6. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. E em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância à arrogância dele e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer.
Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Cumprimento fiel da profecia. Os 15 versículos citados abrangem um período de aproximadamente um século, começando por volta de 250 a.C. O comentário seguinte, de McNair, refere-se a esse texto, cuja leitura sugerimos ao ouvinte a fim de melhor compreender o seu cumprimento histórico. Os dois que fazem aliança são os reis do norte, a divisão síria do Império Grego, e do sul, Egito. Esta aliança só foi efetuada pelo casamento da filha do rei do sul, a princesa egípcia Berenice, filha de Ptolomeu II, e Antíoco Teos, o rei do norte. A combinação foi que Antíoco teria de divorciar-se de sua esposa e fazer de um dos filhos de Berenice o herdeiro do reino. Este convênio acabou num desastre. Quando Ptolomeu morreu, Antíoco Teos, em 247 a.C., chamou sua esposa anterior. Berenice e seu filho foram envenenados, e o filho da primeira esposa, Galinicus, foi posto no trono como Seleuco II. Em cumprimento aos versículos 5 e 6 de Daniel 11, Ptolomeu III Euergetes, 246 a 221 a.C., irmão de Berenice, que sucedeu a seu pai Ptolomeu II, invadiu o território da Síria até a Ásia Menor e por algum tempo ocupou a própria Antioquia, reacendendo assim a guerra entre os dois reinos. Como vingança pelo assassinato de sua irmã, matou a esposa de Antíoco Teos. Diz a Bíblia: alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Daniel 11, 7. Cumprindo tudo o que estava profetizado a seu respeito, Ptolomeu III Euergetes voltou ao Egito levando 4.000 talentos de ouro, 40.000 talentos de prata e 2.500 ídolos e vasos sagrados, dos quais muitos tinham sido arrebatados à Pérsia por Cambises. No ano 240 a.C., Seleuco Galicino invadiu o Egito e voltou derrotado. Sua frota pereceu numa terrível tempestade. Os filhos de Seleuco Galicino, Seleuco e Antíoco o Grande, guerrearam contra o Egito. O primeiro atacou, sem sucesso, as províncias egípcias na Ásia Menor. O segundo, também conhecido por Antíoco III, invadiu o Egito sem muita oposição da parte de Ptolomeu Filopáter. Em 218 a.C., numa outra investida contra o Egito, Antíoco tomou a fortaleza de Gaza. Eis a profecia bíblica a respeito destes fatos. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Versículos 8 a 10. Judá e as guerras gregas. No ano seguinte à queda de Gaza, Ptolomeu Filopáter, graças a um poderoso exército, vence Antíoco o Grande na batalha de Ráfia, a sudoeste de Gaza, e sacrifica em Jerusalém. Pelo fato de haver sido impedido de entrar no lugar santíssimo do templo, tenta destruir os judeus de Alexandria. Cerca de 14 anos mais tarde, Antíoco o Grande tenta mais uma vez derrotar o Egito, porém falha. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso, será derrotado.
Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército, maior que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Versículos 11 a 14. Tanto a Síria como o Egito, por ambicionarem cada um deles ser a verdadeira continuação do Império de Alexandre, continuaram guerreando-se mutuamente. Judá, por estar entre os dois reinos, foi alvo permanente das disputas dos gregos, que desejavam impor sua cultura e filosofia também aos judeus. Antíoco o Grande, por trazer opróbrio sobre os romanos pelas suas ações, foi derrotado por estes na Batalha de Magnésia, em 190 a.C., sob o comando do cônsul Lúcio Cornélio Cipião. De regresso à sua terra, Antíoco tentou roubar o templo de Belos, em Elimaís, e teve um fim triste. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante reagirá com arrogância. A arrogância dele lhe dará fim. Depois disso ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Versículos 18 e 19. Daniel fala ainda de Seleuco Filopáter, morto sem necessidade de ira nem de combate, pois foi envenenado por seu cobrador de impostos de nome Heliodoro, depois de mandá-lo depredar o templo de Jerusalém. Comentando o versículo 14, onde se afirma que muitos se levantariam para cumprir a profecia, diz a nota de rodapé da Bíblia Vida Nova: até a época destas guerras, o livro de Daniel seria bastante conhecido pelos judeus que quiseram apressar o tempo do fim, quando, na verdade, o Filho de Deus é que faria cessar a injustiça humana para prevalecer a justiça eterna. Por isso, estes últimos apressaram-se em tomar armas contra Antíoco o Grande, a fim de obterem independência absoluta para Israel, que passaria a ser uma teocracia messiânica, segundo suas esperanças. O Rei Feroz. Embora a Palestina só viesse a tornar-se província romana no ano 63 a.C., a supremacia do povo latino teve início em Pídina, no dia 22 de junho de 168 a.C. Entre esta e aquela data, a Judéia passou por muitas vicissitudes, destacando-se a opressão sobre Antíoco Epifânio. Este rei, depois de passar 15 anos como refém em Roma, governou a Síria de 175 a 164 a.C. Sua crueldade e intolerância religiosa fizeram dele um tipo do futuro anticristo. O relato bíblico que trata desse rei está nos capítulos 8 e 11. Vejamos Daniel 8, versículos 23 a 25. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. No capítulo 11, o mesmo Antíoco Epifânio é assim descrito, versículo 21. Realmente, esse homem vil não tinha quaisquer direitos à dignidade real por ser filho menor de Antíoco o Grande, mas obteve a coroa usando de lisonjas. É viva no primeiro capítulo apócrifo dos Macabeus a descrição que se faz dos males ocasionados na Judéia pelos judeus infiéis, do saque de Jerusalém e da introdução do culto pagão em toda a Palestina. O seu santuário ficou desolado como um ermo,
Os seus dias de festa se mudaram em pranto, os seus sábados em opróbrio, as suas honras em nada. À proporção da sua glória se multiplicou a sua ignomínia, e a sua alta elevação foi mudada em luto. E o rei Antíoco Epifânio dirigiu cartas suas por mãos de mensageiros a Jerusalém e a todas as cidades de Judá, mandando-lhes que seguissem as leis das nações da terra e proibissem que no templo de Deus se fizessem holocaustos, sacrifícios e oferta em expiação de pecado, e proibissem que se celebrasse o sábado e os dias solenes. E mandou que se profanasse os lugares santos e o santo povo de Israel. Outrosim mandou que se edificassem altares e templos e que se levantassem ídolos e sacrificassem carne de porco e reses imundas. O livro de Macabeus, capítulo 11, versículo 41, 42, 46 e 50, versão clássica de Figueiredo. Os registros históricos confirmam as sombrias características de Antíoco Epifânio. Ele foi considerado um louco sanguinário pelos historiadores gregos e um fomentador de intrigas entre o seu reino e o do Egito. Sua vida em relação ao judaísmo foi uma blasfêmia contra o próprio Deus, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. E sua morte por desgosto, em razão do fracasso contra os romanos, mostra que ele foi quebrado sem esforço de mãos humanas. As duas pontas pequenas. Convém salientar que o capítulo 7 de Daniel trata de todos os reinos dos gentios, enquanto o 8º se ocupa apenas do 2º e 3º, ou seja, do medo-persa e do grego. Note-se que a ponta muito pequena, que cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, que é Judá, e se engrandeceu até o exército do céu, versículos 9 e 10, não saiu do 4º reino, que é Roma, mas de uma das pontas do 3º, que é a Grécia. Portanto, esta ponta não é a mesma do capítulo 7. Scofield e outros estudiosos do assunto entendem que a ponta pequena do capítulo 8 é Antíoco Epifânio, o 8º governador da casa dos Seleucidas, que reinou de 175 a 164 a.C. Intolerante em religião, intentou destruir a religião dos judeus pela força. Ordenou que os judeus demonstrassem publicamente seu repúdio à religião de seus pais, violando as leis e as práticas ligadas a ela, que profanassem os sábados, as festividades e o santuário, construindo altares e templos aos ídolos pagãos, que sacrificassem carne de porco nos altares do templo e não circuncidassem seus filhos. O judeu que desobedecesse à palavra do rei seria morto. A pressão de Antíoco sobre os judeus, cada vez mais cruel, culminou no 15º dia do mês de Quisleu, dezembro, do ano 168 a.C., quando uma gigantesca estátua de Zeus Olímpio foi colocada atrás do altar de sacrifício e os pátios do templo transformados em lugares de lúbricos bacanais. Os que se recusaram a obedecer aos decretos reais fugiram ou morreram. Milhares foram sacrificados e nessa conjuntura irrompeu a revolta dos Macabeus, repleta de atos heróicos e de sacrifícios autoimoladores. Os atos de bravura dos Macabeus acabaram por vencer no final de 165 a.C., definitivamente, as bem equipadas e esplendidamente treinadas tropas seleucidas. Antíoco, logo ao receber a notícia de que seus exércitos haviam sido irremediavelmente batidos, morreu de desgosto entre Elimaís e Babilônia. No 25º dia de Quisleu, de 165 a.C., Judas, o Macabeu, depois de purificar o templo, reconsagrou-o, acendendo as lâmpadas do candelabro sagrado, ofereceu incenso no altar de ouro, levou oferendas ao altar dos sacrifícios e decretou que todos os anos o evento fosse comemorado, nascendo assim a Chanukah, festa da dedicação,
conforme registra João 10, versículo 22. Roma, a potência férrea. O Império Romano, com suas férreas garras, subjugou todo o mundo antigo, crucificou o Messias e destruiu Jerusalém e o Templo. Nos estudos anteriores, analisamos os 3 primeiros impérios mundiais: babilônico, medo-persa e grego. O 4º reino, representado pelo animal terrível e espantoso e pelas pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro, é o romano, no qual se tem cumprido a profecia bíblica até mesmo nos mínimos detalhes. Diz a Bíblia: em minha visão à noite vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Daniel 7:7. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 diferentes chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Daniel 7, 19-24. Que este 4º animal corresponde à 4ª divisão da estátua de Nabucodonosor, não há dúvida. Além da explicação dada pelo anjo a Daniel, os dentes dessa fera de ferro correspondem a um dos elementos da estátua. Por outro lado, a existência do bronze, cujas unhas eram de bronze, revelam que o 4º reino conservaria características do reino anterior dos gregos. Realmente, o mundo romano experimentava a influência das letras e da filosofia gregas. O Império Mundial dos Gregos, que teve domínio sobre toda a terra, Daniel 2:39, fez com que sua cultura prevalecesse mesmo durante a supremacia dos Césares, levando muitos a denominar o último grande império mundial de greco-romano. Se os latinos governavam pela força das suas armas, os gregos o faziam pelo poder de suas letras. Como Roma conquistou o mundo. A sujeição dos gregos ao Império Romano custou a vida de milhares de soldados em muitas e sangrentas batalhas. Os historiadores André Aimard e Jeanine Alboyer afirmam que é bastante natural que Roma, começando com muito pouco, tendo de lutar contra cidades análogas a ela e contra os coráceos montanheses dos Apeninos centrais, detida às vezes em seus progressos por invasões gaulesas no início do IV século, só consiga, após longas peripécias, a submissão da região a qual, até César, se reservava a denominação de Itália, isto é, a Itália peninsular dos geógrafos.
Esta submissão, entretanto, só é obtida com a tomada de Tarento em 272 a.C. e da última cidade etrusca em 265-264 a.C., nas vésperas da passagem para a Sicília em 264. Quase 2 séculos e meio para a conquista da península, quando bastaram 21 anos a Filipe para estabelecer a hegemonia macedônica sobre a Grécia balcânica. Se a expansão extra-italiana, aliás, já não se arrasta a seguir de forma tão lenta, a miúde só consegue realizar certas anexações depois de atrasos imprevistos. As guerras púnicas representam, na longa série de guerras ultramarinas, notáveis exceções, porque se compensam imediatamente com aquisições territoriais, a primeira com a da Sicília, a segunda com a da Espanha, a terceira com a da região de Cartago. Mas os empreendimentos no Oriente Helenístico custam a dar seus frutos. Roma já intervém na Grécia em 212 a.C., derrota nitidamente o exército macedônio em 197 a.C., esmaga-o definitivamente em 168 e, no entanto, só em 148 a.C. estabelece como província a Macedônia. É suficiente mencionar, sem multiplicar os exemplos, o caso singular do Egito. A proteção de Roma sobre ele encontra-se praticamente estabelecida, pelo menos desde 168 a.C., e embora cada vez mais pesada, exigindo várias intervenções de tropas romanas nas questões internas do país, este protetorado não impede a monarquia lágida de conservar a sua independência teórica e mesmo prática. Às vezes, Cleópatra serve-se de Antônio, pelo menos tanto quanto ela o serve até 30 a.C. Citado em Demétrio Magnoli e Regina Araújo, A Nova Geografia, Editora Moderna, São Paulo, 1997, página 260. O ano 168 a.C. marcou o início da supremacia romana nos 3 continentes, Europa, Ásia e África, resultando na posse das 3 divisões restantes do vasto Império de Alexandre. Alguns anos antes dessa data, porém, os romanos já haviam liquidado com o reino dos Seleucidas, como registrou G. Oncken. Caio Pompílio Lena ordenou depois no Egito que Antíoco IV Epifanes, da Síria, evacuasse o país. O rei disse que ia refletir no caso. Então Pompílio, com seu bastão, traçou na areia um círculo ao redor do Seleucida, pronunciando estas palavras: antes que saias deste círculo, hás de dar-me a resposta que pede o Senado. Queres ser amigo ou inimigo dos romanos? Confuso em extremo, ainda sem fazer resistência alguma, o sucessor do grande rei de Antioquia respondeu: farei o que o Senado pede. Então o rústico diplomata romano estendeu pela primeira vez a mão a Antíoco e o saudou como amigo e aliado do povo romano. Sacudindo de sobre si o peso esmagador da paz romana imposta sobre seus antecessores, Perseu ataca os romanos e os vence numa batalha em 171 a.C. em Galicinos. Esta terceira guerra teve como causa a morte do rei de Pérgamo quando viajava pela Grécia. Na segunda batalha, ao meio-dia de 22 de julho de 168, próximo à fortaleza de Pídina, os romanos, sob o comando de Lúcio Emílio, fogem a princípio com grandes perdas ante a pressão do exército de Perseu. Porém, uma feliz manobra de Lúcio Emílio mudou a sorte da luta. Fogem agora os macedônios com Perseu precipitadamente perseguidos pelos romanos. Ficaram no campo 20.000 macedônios mortos e 11.000 prisioneiros, sendo saqueada a cidade de Pídina. Todos os oficiais de Perseu se entregaram aos romanos. Perseu, já até mesmo sem apoio pessoal do continente, refugiou-se na ilha de Samotrácia. Grécia e Macedônia sofreram tremendos massacres da parte dos vitoriosos romanos. Étios de Israel, Divisão de Informação, Ministério de Relações Exteriores, Jerusalém, páginas 42 e 43. Cumprindo as Escrituras.
Os romanos cumpriram cabalmente tudo o que deles se acha escrito nas profecias. As terríveis garras romanas subjugaram o mundo inteiro. Somente nas Gálias, as batalhas de Júlio César conquistaram 800 populações, submeteram 300 povos, mataram cerca de 1 milhão de homens e reduziram outro tanto à mais cruel escravidão. Roma, afirmam os historiadores, chegou a ter 2 vezes mais escravos que cidadãos livres. Através de pesados tributos, ela devorava o trigo do mundo e despedaçava milhares de prisioneiros em sangrentos combates, uns contra os outros ou contra esfomeadas feras. Na inauguração do grande Coliseu, o maior daqueles tempos, com capacidade para 100.000 espectadores, o imperador Tito sacrificou 5.000 animais. Trajano, para comemorar uma vitória, matou 11.000 animais em vários dias festivos. Quanto aos combates entre os gladiadores, escravos ou criminosos condenados à morte, afirma-se que o número de vítimas oscilava entre 20 e 30.000 almas por mês. Os cidadãos romanos, incluindo o imperador e toda a sua corte, divertiam-se assistindo a verdadeiras batalhas. É a opinião geral que Roma superou em atrocidade a todos os mais perversos conquistadores do passado. São incontáveis os massacres e as chacinas que ela realizou em todo o seu vasto império. César, para coroar suas vitórias, trucidou 2 milhões de homens. Os imperadores romanos não pareciam humanos, de tão implacáveis, impiedosos, cruéis e desalmados que eram. Abro aspas. Os imperadores romanos, em sua totalidade, com raríssimas exceções, eram mais feras do que humanos indivíduos. O mundo foi deveras esmagado por eles. Os massacres na Grécia e na Macedônia e em outras regiões sem conta foram inomináveis e comprovaram a perversidade daqueles Césares e seus exércitos. Torrentes de sangue inundaram o império. A igreja cristã, desde o monstro Nero ao cruel Diocleciano, foi perseguida, pisada, torturada, dizimada, chacinada. Milhões de seus membros pagaram com a vida e o sangue a sua lealdade ao céu. Suas propriedades foram confiscadas e seus templos arrasados. Revista Corrente Viso, abril-junho de 1982. O historiador não crente Edward Gibbon, em Decadência e Queda do Império Romano, escreveu: as armas da República que dominaram na batalha e sempre foram vitoriosas na guerra, avançaram com passos rápidos para o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o Oceano. E as imagens de ouro, de prata ou bronze, que deviam servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente quebradas pela monarquia de ferro de Roma. Moisés certamente apontava para o Império Romano quando anunciou o castigo por desobediência. Nação de aparência feroz, sem respeito para com os idosos nem piedade para com os moços, ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Deuteronômio 28, 50, 53. Em nenhuma outra ocasião, senão debaixo do domínio romano, as palavras de Moisés tiveram tão perfeito e completo cumprimento.
Concluindo aqui este estudo, saliento que as visões proféticas de Daniel vão muito além dos dias em que Roma crucificou Cristo ou destruiu Jerusalém. Elas avançam através dos séculos, incluem a época atual e continuam em direção ao futuro, quando Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Quanto aos metais componentes da estátua de Daniel 2, é interessante notar como a ordem decadente da massa atômica de cada um deles corresponde à decadência dos impérios que representam. O ouro, 196,97, a prata, 107,87, o bronze, 64,64, sendo 63,55 do cobre e 65,37 do zinco, e ferro, 55,85. A massa atômica, também chamada impropriamente de peso atômico, é a razão entre a massa de um átomo de um nuclídeo e 1/12 da massa de um átomo do nuclídeo carbono 12. A estátua profética de Daniel 2 continua de pé e os 4 animais de Daniel ainda continuam bem vivos e ativos, uma vez que os tempos dos gentios ainda não findaram. Findarão por fim no milênio, quando o Rei Jesus estabelecer o reino dele, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel 2:44. A Odisseia da raça judaica. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Quando a Igreja de Cristo deixar esta terra, por ocasião do arrebatamento, o caos tomará conta deste mundo que, desde agora, vai arruinar-se mais e mais às voltas com revoluções, drogas, subversão, violência, poluição e uma infinidade de seitas fanáticas, agressivas e alienantes. Os sinais no mundo religioso, social, político e físico apontam para muito breve o fim da dispensação da Igreja e o início da última semana de anos para Israel, dos 490 anos determinados sobre os judeus, de acordo com uma das mais interessantes profecias bíblicas, que é a das 70 semanas. As raízes desta profecia estão em Jeremias 25, 11 e 12. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Em Babilônia, Daniel aguardava o cumprimento dessa promessa divina e foi orando em favor de Israel que Deus lhe deu outra grande revelação. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação.
Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, 24 a 27. Que se trata aqui de semanas de anos é óbvio, uma vez que, de outra forma, o texto fica totalmente fora de seu contexto e se torna ininteligível. Como poderia Jerusalém ser construída e depois derrubada em apenas 490 dias? Simplesmente impossível. Depois, o final desse período é marcado por acontecimentos que ainda não sucederam. Daí a necessidade de se admitir um longo intervalo entre a 69ª e a 70ª semanas. Convém salientar ainda que a palavra usada por Daniel para semana é Shabua, que significa 7. Os judeus conheciam a semana anual tão bem como a semana de dias. Eles tinham tanto o sábado semanal como o anual. No primeiro, o homem descansava. No segundo, a terra descansava. Levítico 25, 1 a 7. E, finalmente, a cada 7 semanas de anos, o povo israelita tinha o seu ano de jubileu, no qual os escravos eram libertos, as possessões restituídas a seus antigos donos e a terra novamente descansava. Levítico 25, 8 a 25. O propósito da profecia. A extensão da profecia das 70 semanas está clara no versículo 24. Analisemos este texto parte por parte. Acabar com a transgressão. A transgressão de Israel somente será extinta quando a nação se converter. Romanos 11, 26. Dar fim ao pecado, expiar as culpas. Como a profecia relaciona-se exclusivamente com os israelitas, veja as expressões seu povo, sua santa cidade, etc. O texto não pode aplicar-se à igreja. Os efeitos da obra expiatória de Cristo somente alcançarão a nação de Israel quando esta se converter como nação no final da 70ª semana. Trazer justiça eterna. Esse fato ocorrerá somente quando Cristo estabelecer aqui na terra justiça eterna, diferente da justiça humana, que é temporária e cheia de falhas. Ainda vivemos no tempo em que opera o mistério da injustiça, segundo aos Tessalonicenses 2, 7 e 10. Este terá fim por ocasião do estabelecimento do milênio. Jesus é o rei que reinará com justiça. Isaías 32, 1, Jeremias 33, 15 e 16. Cumprir a visão e a profecia. Esta passagem só poderá se cumprir no milênio, quando não mais ocorrerão visões ou profecias, pelo fato de Cristo habitar no meio do seu povo e de toda a terra achar-se cheia do conhecimento do Senhor. Isaías 11, 9. Ungir o Santíssimo refere-se à purificação do templo e da cidade de Jerusalém da abominação desoladora levada a efeito pelo anticristo no final da grande tribulação. Alguns acham que o templo referido aqui é o mesmo de Ezequiel 40 a 43 e Zacarias 6, 12 a 13. Fanny Jennings Dake afirma que a expressão Santo dos Santos nunca é usada para pessoas e que nunca os judeus a aplicariam ao seu Messias. A divisão da profecia. As 70 semanas estão subdivididas em 3 períodos distintos: 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos e 1 semana, 7 anos. No primeiro período, Jerusalém seria reedificada, porém em tempos trabalhosos, como narram os livros de Esdras e Neemias.
O segundo período de 434 anos, por sua vez somado aos 49 anteriores, avança até a manifestação de Jesus, o Messias, como Rei bendito que vem em nome do Senhor. Os melhores comentadores bíblicos identificam essa manifestação de Cristo como sendo a sua entrada triunfal em Jerusalém, ocorrida no último domingo antes da sua prisão e morte. A Bíblia menciona 4 decretos acerca do Templo de Jerusalém. Primeiramente o de Ciro, em 536 a.C., para a restauração da casa de Deus. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos: Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Segundo Crônicas 36, 22 e 23. Este decreto está repetido em Esdras 1, 1-3. Em segundo lugar, o decreto de Dario, entre os anos de 521 e 486 a.C., que descreve com mais detalhes o decreto anterior de Ciro e acrescenta: agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Satar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Esdras 6, 6-8. Em terceiro lugar, o decreto de Artaxerxes, em seu 7º ano, provavelmente 458 a.C., que não fala em edificação. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, paz e prosperidade. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Esdras 7, 12 e 21. Finalmente, o decreto do mesmo Artaxerxes, no 20º ano do seu reinado, que sem dúvida marca o início das primeiras 7 semanas, ou seja, dos 49 anos. Somente aqui se fazem referências claras à cidade de Jerusalém. As melhores cronologias colocam a data deste último decreto no ano 445 a.C., uma vez que Artaxerxes ocupou o trono em 465 a.C., data indicada também pela Enciclopédia Britânica, pela Enciclopédia Mirador Internacional e por obras as mais conceituadas. Eis o decreto. No mês de Nisan do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Neemias 2, 1, 7-8.
A contar desta data, são levados ao tempo do Senhor Jesus, quando se cumpriram as 62 semanas, mais precisamente, segundo alguns autores, ao dia em que Cristo foi recebido triunfalmente em Jerusalém, em cumprimento a Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. A última semana. O versículo 26 de Daniel 9 faz referência à crucificação de Jesus e dá um resumo de todas as calamidades que sobreviriam a Israel nestes últimos 2000 anos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. O ungido será morto. Aponta para a crucificação, assim profetizada por Isaías. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Isaías 53:8. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Fala da queda de Jerusalém no ano 70 d.C., quando ali não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mateus 24:2. Flávio Joséfo assim descreve o cumprimento desta profecia. Não tendo já o exército a quem matar, nem o que roubar, porque a sua ira contra os judeus ainda não havia sido plenamente extravasada, pois, por mais que tivessem outra coisa em que se ocupar, deixaram de fazê-lo. Mandou-lhes Tito que acabassem de destruir a cidade e todo o templo também, deixando somente aquelas torres que eram mais altas que todas as outras, uma a de Fazelo e a outra a de Ípico, e a terceira de Mariano, bem como a parte do muro que cercava a cidade pela parte ocidental. Este, por servir de forte aos que ali ficassem como guarnição, e as torres para que mostrassem os séculos futuros que cidade e quão guarnecida e abastada de todos os recursos haviam os romanos ganhado e sujeitado. Derribaram todo o outro muro da cidade e de tal maneira que a plenaram toda. A imprudência e loucura dos revoltados dentre o povo e dos que amavam inovar as coisas resultaram no fim e na destruição de Jerusalém, cidade principal e de grande nome, louvada e pregada entre todos os homens do mundo. A queda da capital dos judeus ocorreu, segundo o historiador citado, no dia 8 de setembro do ano 2º de Vespasiano, e 2177 anos após a sua fundação por Melquisedeque. Revista Novas de Alegria, Lisboa, Portugal, número 203, de novembro de 1959. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Guerras, perseguições infindáveis durante a Idade Média e sob o comunismo e sob o nazismo, etc., e a quase completa assolação da Palestina, tudo para que se cumprisse Amós 9:14. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. No referido intervalo se cumprem os mistérios do reino dos céus, mediante o surgimento da igreja. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade.
Romanos 11, 25 e 26. O versículo 27 do capítulo 9 de Daniel descreve os acontecimentos da 70ª semana. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. O ele se refere ao governante que virá, do versículo 26, e cujo povo romano destruiu o templo em 70 depois de Cristo. Trata-se da mesma personagem de Daniel 7, 8, 20 e 24, denominado chifre pequeno ou ponta pequena. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. O anticristo fará uma aliança com os judeus para a restauração dos sacrifícios no templo por uma semana de anos, mas no meio dessa semana ele romperá a aliança, dando cumprimento a Daniel 12, 11 e 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Esta última passagem diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Este texto indica a grande tribulação, Mateus 24, 15 a 28, o tempo de angústia, Daniel 12, 1, e a hora da tentação, Apocalipse 3, 10, etc. Eventos importantes do Antigo Testamento. As datas, em ordem decrescente, são todas antes de Cristo. Ano 2165, nascimento de Abrão em Ur. Ano 2090, Abrão, aos 75 anos, deixa Harã e peregrina em Canaã. Início da dispensação da promessa. Deus promete abençoar as nações na descendência de Abrão, que é Cristo. Gênesis 22, 17 e 18 e Gálatas 3, 16. Ano 2079, Deus confirma a aliança com Abrão e muda-lhe o nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Gênesis 17, 5. Ano 1875. Jacó entra no Egito, Gênesis 46, 1 a 6. Fim da dispensação da promessa e início do período de 430 anos mencionado em Gálatas 3, 17. Ano 1445. Israel recebe a lei no Sinai. Quinta dispensação que se estende até a cruz. Êxodo 19, 8. Mateus 27, 35. Ano 1095, Saul, o primeiro rei de Israel, inicia o período da monarquia que durou 490 anos, chave para o cativeiro babilônico e para a profecia das 70 semanas de anos. Ano 1055, ou 1020 na cronologia revisada, Davi é aclamado rei de Israel em Hebrom. Aliança davídica, segundo a qual a descendência de Davi reinaria para sempre em Jerusalém. É nessa aliança que se baseia o reino glorioso de Cristo, Ezequiel 37, 22 a 25. Desde o cativeiro babilônico, em 605 a.C., somente um rei da casa de Davi foi coroado em Jerusalém, mas com uma coroa de espinhos. A este rei, que é Jesus Cristo, o Pai dará o trono de Davi. Lucas 1, 32 e 33, Atos 2, 29 a 32 e 15, 14 a 17. Ano 975, divisão do reino de Israel entre Reoboão, Judá, e Jeroboão, Israel. Ano 721, Sargão conquista o reino de Israel, conhecido como Reino das 10 Tribos, Reino de Samaria e Casa de Efraim, segundo Reis 17, 4 a 6. Ano 701, Senaqueribe, com um poderoso exército, invade Judá, toma aldeias e cidades e ameaça Jerusalém. A oração de Ezequias, a resposta divina e a destruição do exército assírio.
Segundo Reis 19, 14 a 19, 35 a 37. Ano 605, fim da monarquia independente de Judá e início do cativeiro de 70 anos, Jeremias 25, 11 e 12. Por não cumprir o mandamento de dar descanso à terra, Levítico 25, 2 a 4, os judeus foram levados para a Babilônia e lá permaneceram, segundo Crônicas 36, 21. Ano 539, fim da supremacia babilônica e início do reino medo-persa. Ano 445, Artaxerxes, no 20º ano do seu reinado, dá ordem para a reconstrução de Jerusalém, início das 70 semanas de anos, Daniel 9, 23 a 27. Ano 331, Batalha de Arbela, supremacia dos gregos sob Alexandre o Grande. Ano 323, morte de Alexandre aos 33 anos de idade. Ano 301, Batalha de Ipsos e divisão do Império Grego em 4 partes. Ano 175, reina o cruel e intolerante Antíoco Epifânio, causador da morte de mais de 100.000 judeus em Jerusalém. Ano 168, Batalha de Pídina e início da supremacia romana nos 3 continentes, Europa, Ásia e África. Ano 84, primeiro triunvirato romano, César, Pompeu e Crasso. Ano 44, assassinato de Júlio César por Bruto. Ano 43, segundo triunvirato, Marco Antônio, Lépido e Otávio. Ano 31, guerra civil entre Antônio e Otávio, vitória deste na Batalha de Ácio. Otávio, com o nome de Otávio César Augusto, ou simplesmente César Augusto, inicia a época imperial dos romanos. Anos 6 ou 5, Jesus nasce em Belém de Judá, quando Herodes o Grande reina na Judéia e César Augusto é o imperador romano. Mateus 2:1, Lucas 2:1.